ragazzi, espero que estejam todos bem. Aqui é Stefano do canal Papo Couch para mais um vídeo no YouTube. Antes de mais nada, gostaria que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal no YouTube, compartilhem, curtam. Os vídeos são feitos especialmente para vocês, nossos seguidores e também curiosos de plantão. E peço também que nos sigam no Instagram, no Facebook e no Twitter, que sempre tem conteúdo exclusivo, conteúdo novo, textos, imagens e afins, né? Existe muita coisa boa vindo por aí, se preparem. E hoje falaremos sobre talvez uma das pesquisas mais difíceis que o Papo Couch realizou, pelo menos da minha parte, né? Que é sobre a Lega D, né? Como é conhecida, a quarta divisão do campeonato italiano. É uma divisão amadora, semiprofissional, né? Existem muitas questões porque é muito pouco divulgada, exatamente pela questão de ser bem amador. O próprio nome já diz, né? É totalmente amador, até as notícias que deveriam sair dali, né, são muito amadoras, é muito difícil a pesquisa, né? Não tem nada próximo de algo concreto para que nós possamos fazer todo um vídeo autoexplicativo, né, detalhado, porque os detalhes nem eles mesmos têm, nem eles mesmos fornecem, mas fuçando bastante, né, em diversos meios, nós conseguimos entregar para vocês um material que pelo menos possa ajudar bastante a entender essa divisão tão longínqua do Couch, né? E começando, né, pelo mais simples, né? As equipes, né, da Lega D são divididas em 9 grupos, né? E é bem regionalizado, né? São divididos o máximo possível entre as 20 regiões da Itália, né? E em algumas edições, até algumas equipes de San Marino, né, da República de San Marino, também são incluídas na Lega D. E outro detalhe curioso, né, antes de contar um pouco sobre a história, né, é que nem sempre as equipes que são campeãs dos grupos, né, dos girones da Lega D, sobem para a Lega T, né, apesar de serem campeões, terem o acesso. Porém, por se tratar de equipes amadoras, muitas delas, né, elas não têm nem o aporte necessário, nem estádio para que possam atuar na Lega T, né, elas simplesmente não conseguem, né, entregar à organização da Lega Pro, né, da Lega T, todo necessário para atuar no torneio na temporada seguinte, né? Temos alguns exemplos, né? Pelo menos, por exemplo, das equipes que subiram, né? Que venceram seus girones. No grupo A temos o Gozzano, né, que não vai disputar a Lega T. Temos o Serenio do grupo B, que também não vai disputar. Temos o Trento, Fiorenzuola, Montevarchi, Campobasso, Nova Monterosi, Taranto e Messina, né? Alguns vão disputar, outros não, como por exemplo Campobasso não vai, Nova Monterosi, né, entre outras equipes, elas não disputarão por não serem equipes profissionais e nem semiprofissionais. São equipes amadoras e conseguiram vencer, né, os seus respectivos grupos. Falando um pouco da história, né, a Lega D, durante desde o início até os dias atuais, passou por muitas alterações. Foi pulando praticamente de mão em mão. Já passou pela mão da federação, foi para a mão de uma liga única, voltou para a federação, né? E a principal articuladora e detentora nesse período, né, é a Lega Nazionale Dilettante. Dilettante, para quem não entende italiano, dilettante nada mais é do que amadora. É a Liga Nacional Amadora da Itália. Então, o que acontece? Essa é uma entidade ligada à Federação Italiana, mas é ligada. A Federação Italiana deixa a individualidade da Lega Nazionale com ela mesma realizando os torneios, mas sob a tutela da Federação Italiana, né? E dirige através dos comitês e organiza o futebol amador da Itália, né? E essa Lega Nazionale Dilettante nasceu dia 2 de agosto de 1959 em Roma,
né, e a sede da LND, né, que é a sigla, até os dias atuais. Não é, querendo lembrar, não é a sede da Lega D, da organizadora, é a Liga Nacional de Dilettanti quem organiza, mas a sede não é a mesma coisa da LND com o campeonato em si. E a LND foi formada após uma reforma implantada pela Federação Italiana. A Lega Nazionale Dilettanti, né, foi incumbida de coordenar os campeonatos locais da prima, segunda e terça categoria, como de costume, né, como já era costumeiro, através de comitês regionais, né, Comitate Regionale em italiano, que antes diretamente eram organizados pela federação. Ou seja, como eu disse, a federação tem a tutela, né, ela como se fosse uma espécie de dona da Lega, só que a Lega responde por si mesma. Em 1967 foi criado o Campeonato Promozione. O Promozione, na realidade, existe até hoje em dia, só que é considerada a quinta divisão da Itália. Né? Até então só havia a prima, a segunda e a terza categoria. Né? Aí tivemos a primeira edição, né, nesse ano de 1967, da Coppa Italia Dilettanti, a Coppa Itália Amadora. Em 71, a atividade dessa entidade continuava crescendo muito rápido, né? Muitas equipes amadoras, eram 2.000 filiadas em 1960 e em 71 passou para 6.000 equipes, né? Ou seja, é um número absurdo, né? Tanto que a Itália vai até a 9ª divisão, né? É difícil você conseguir achar muito material sobre isso, mas vai até a 9ª divisão, é muita divisão, né? E dando sequência, entre 71 e 78, aumentou ainda mais, né, os números de equipes amadoras na LND. Né? Eram 6.000, né, foi para 9.000, né, eram 6.000 em 71, em 78 foram para 9.000. E jogadores, atletas amadores, de 100.000 para 600.000, né? Ou seja, aumentou absurdamente. Em 1981, a Lega Nazionale Semiprofessionisti, né, que geria os campeonatos da série T1, T2 e série D, foi suprimida, né, e substituída pela Lega Nazionale série T, né, que era profissional e passou a administrar os campeonatos da série T1 e T2. Né? E como consequência disso, foi abolida a semiprofissional série D e substituída pelo campeonato Interregionale, agora totalmente amador e confiada à Lega Nazionale Dilettanti. Ou seja, a LND recebeu também, né, a Série D da Itália. E a LND não só geria mais o campeonato regional, mas um interregional. Né? Acabavam equipes se confrontando entre regiões. E os vencedores desses grupos eram promovidos aos profissionais. Né? Enquanto isso, as equipes afiliadas iam aumentando, né? Passavam já de 10.000 equipes afiliadas à LND e mais de 1.800.000 atletas amadores cadastrados. Né? Então, o que acontece? E logo em seguida, a LND começou a buscar e conquistar novos caminhos no futebol. Começou a organizar o Campeonato Italiano de Futebol de Salão, né, Calcio a Cinque em italiano, né, o Campeonato Italiano de Futebol Feminino também é da LND, foi da LND até a temporada de 2019-2020, quando voltou para a responsabilidade da Federazione Internazionale Gioco Calcio, né, Federação Italiana de Futebol. Né, e a Lega Nazionale Dilettanti é o componente mais numeroso, né, obviamente, né, são muitos clubes, né, a federação responsáveis pelo campeonato da Série D, né, e administra muitas competições, como eu citei, né, todos os campeonatos italianos da Série D para baixo é a LND que organiza, né, e nessa história toda, né, também como eu falei, o futsal, o futebol juvenil também é organizado, né, e tudo isso, né, hoje em dia conta muito com a questão dos números, né? Os números da Lega D são monstruosos, por isso que fica muito complicado realmente
a pesquisa, porque são muitas equipes, são inúmeros jogadores, né? Se você, assim, é o caso, atiça muita curiosidade, tanto que eu vou citar algumas curiosidades bem interessantes em relação a isso, né? Muitos jogadores que você via na Lega A, na Lega B, na Lega C, estão com 40 anos atuando em equipes amadoras. Isso acontece mesmo, sabe? Como no Brasil também acontece. Mas na Itália acontece e tem uma organização bem enorme organizando, ou seja, um campeonato muito bem organizado, né? No final das contas, tanto que, como eu citei, não necessariamente a equipe que sobe, né? Que ganha o grupo, sobe, porque precisa de alguns requisitos, né? Que também não são explicitados, né? Um pequeno detalhe, mas a base que o Papo Couch tem a certeza é estágio com determinada capacidade, ter o aporte financeiro para conseguir se sustentar na série C, né? Tanto que essa temporada muitas equipes não conseguiram alcançar esses parâmetros, né? Temos o próprio exemplo do Chievo, né? Na Lega B, e não é diferente da Lega D para a Lega T, no acesso, né? Então tem muitas questões aí levantadas e muitas coisas sobre a Lega D que ficaram bastante até obscuras, né? Digamos assim, nós tentamos muito, né, fazer uma pesquisa minuciosa para que não fosse necessário ficar ainda um resquício de dúvida. Aí eu tentei ao máximo dissecar para vocês, né, o que a pesquisa consegue alcançar, né? E muito se mistura a história da Lega D, como eu disse, com a LND, com a Lega Nazionale Dilettanti. Porém, né, com o passar dos anos, muitas equipes que estavam na Lega A foram caindo para B, para T e para D. Tem equipes que já atuaram na Lega D, que, por exemplo, o próprio Empoli, que agora está na Lega A, né, subiu na última temporada, já atuou na Lega D. Né? E tivemos outros muitos exemplos, né? A Fiorentina, quando se refez, se remontou, teve que subir desde o início, desde das últimas divisões, quando foi renomeada, né? Vou dar um exemplo também das curiosidades, que também é bem interessante. O Pordenone, que está na Lega B, né? Temos algumas equipes que já retornaram também, outras que passaram, voltaram. O Bari é uma equipe que já esteve na Lega A, esteve na Lega D, né? São muitas equipes, é algo bem interessante, né? Porque você vê que as equipes caem, as equipes voltam, e não necessariamente, e algumas equipes amadoras se tornam profissionais. Isso também é a parte interessante da Lega D, é isso, né? O Monza, por exemplo, um outro exemplo interessantíssimo, é que o Monza, na temporada 2016-2017, foi campeão, né? Conseguiu acesso da Lega D para a Lega T. Hoje o Monza está na Lega B, sob a tutela e a presidência do conhecido Silvio Berlusconi, né, e com o diretor Galliani, né, mas muitas equipes começaram na Lega D, se profissionalizaram e hoje fincaram o pé e já são consideradas equipes profissionais, de fato, né? E vou passar as curiosidades para não ter mais delongas. Como eu estava citando, muitas equipes, né, que já figuraram entre as principais ligas, hoje tentam se reerguer na Lega D, né? Temos o Fidelis Andria, que há alguns bons anos já esteve na Lega B. Temos o Prato, o Rimini, o Acireale, né, entre algumas outras equipes. Temos também algumas equipes que simplesmente encerraram as atividades. Tem até uma curiosidade, né? Meus pais são italianos, da Città di Paola, né, na Calábria. E existia a equipe da cidade, a Paulana, que por muitos anos atuou na Lega D, né, na Liga Amadora. E chegou a subir a T e, se não me engano, até na Lega B. E hoje em dia encerrou as atividades. É meramente amadora, não disputa e não está afiliada à Lega D, né, original. Se não me engano, está na 8ª ou 9ª divisão. Mas é uma curiosidade porque são equipes que ninguém nunca ouviu falar. Era uma equipe amadora, se tornou profissional e não conseguiu se manter e voltou a ser amadora.
Um outro dado bem curioso, né, que até me surpreendeu, muita gente, eu não sei se vocês vão lembrar do Siena, né, uma equipe que disputou a Lega A, sempre brigava entre a Lega A e a Lega B, né, e que tiveram diversos jogadores bem conhecidos, né, como Emanuele Calaiò, como Massimo Maccarone, né, que até jogou na Inglaterra, cabeça raspada, e o Enrico Chiesa, o pai do Federico Chiesa, que é um ponta juventino, né? Ele também atuou pelo Chiesa e fez sucesso pela equipe, já na reta final da carreira, mas fez sucesso na equipe do Siena. Em 15 de julho de 2014, por conta das inúmeras dívidas, né, do Siena, os bianconeri, que se chamavam Associazione Calcio Siena, tiveram que declarar falência, né? Encerrar as atividades para começar com outro nome, né, que se tornou o nome do Robur Siena, né, o novo nome do Siena, né, ele teve que se rebaixar na época, quando aconteceu essa declaração de falência, estava na Lega B, foi rebaixado à Lega D, né, e segue lutando por dias melhores. O detalhe que eu havia citado já anteriormente no vídeo, que é bom vocês também prestarem muito bem atenção nisso. O Robur Siena ficou em 5º lugar em seu grupo, né, na Lega D. E conseguiu acesso, vai atuar na Lega T na próxima temporada. Por quê? Porque atendeu os requisitos para subir, para atuar na Lega T em seu grupo. Nenhuma das 4 equipes acima do Robur Siena conseguiram alcançar os requisitos, apenas o Robur Siena. Isso é muito interessante. E uma outra curiosidade, inclusive, sobre o Robur Siena, é que o treinador da equipe de Siena é nada mais nada menos que Alberto Gilardino, né, que é um famosíssimo goleador italiano, né, que inclusive é só dar uma clicada ali no Instagram e procurar, porque nós já fizemos uma sessão nostalgia com o Alberto Gilardino dissecando a carreira do jogador, né? E hoje ele se aventura como treinador do Robur Siena. E para finalizar as curiosidades, né, na Lega, né, do grupo I, na Lega D, grupo I, tivemos uma curiosidade que teve uma disputa acirrada, né, pelo título desse grupo, que foi entre Messina e Messina. Pode soar estranho, mas na verdade o Messina profissional e o Messina amador disputaram o título. Quem foi o vencedor, quem foi o campeão foi o Messina profissional, né? O Messina profissional é a Associazione Calcio Rinascita Messina, que também é mais um caso que encerrou as atividades, voltou. E a equipe amadora é a Società Sportiva Dilettantistica Football Club Messina, ou seja, já diz pelo próprio nome que é uma equipe amadora, né? E eles acabaram como campeão e vice-campeão do grupo I. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado, né? Nós batalhamos bastante por esse vídeo, né? Por essa pesquisa. É algo realmente que prejudica muito a falta de informação, mas tentamos ao máximo dissecar a Lega D para vocês. Espero que tenham gostado, que continuem nos seguindo, assistindo nossos vídeos. Vem muita novidade ainda aí no Papo Couch, né? Vamos ter o início, né, de fato da nossa parceria com a Pães Forneria. Então fiquem atentos no Instagram, né, que vai rolar um sorteio sensacional para vocês. E tenham um ótimo final de semana, né? Domingo temos mais um vídeo rolando, mas a gente vai informar também pelo Instagram. Mas de toda forma, de antemão, é sobre Campione, né? É da nossa série dos Campione. E vamos falar sobre a Juventus. Então é isso, galera. Nos sigam no Instagram, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no Papo Couch no YouTube, nos sigam também no Facebook e no Twitter. E então é isso, tudo isso é feito por vocês e sempre fiquem ligados que isso é Papo Couch.